E aí, cambada, beleza? Olha só, para quem não me conhece, eu sou Glaico Ferreira, sou brasileiro, piloto de moto habilidade, moro aqui nos Estados Unidos e estou gravando conteúdos para vocês de altas dicas. Hoje eu quero falar com vocês uma coisa que acontece com 90% das pessoas que compram uma moto grande, seja ela uma Big Trail, seja ela uma Touring, ou seja ela uma Custom, e caem com a moto. São tombos de bobeira, caem com a moto, e eu vou dizer assim, 90% das pessoas caem por esse motivo aqui que eu vou mostrar para vocês. Nunca faça isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui duas situações de tombo, muito comum, beleza? E por que eles acontecem e como vocês evitarem isso acontecer. Então bora pro conteúdo. Galera, é o seguinte, na baixa velocidade, quando você está virando a sua moto ou fazendo uma manobra de baixa velocidade, o primeiro motivo das pessoas caírem é o uso do freio dianteiro. Quando você está fazendo manobra de baixa velocidade, e aqui vai uma dica muito importante, se você anda com a sua moto e tem a mania de ficar com o dedo no freio, trabalhe isso, não é bom que você tenha. Claro, existem pessoas mais avançadas que treinaram e sabem usar, mas é o seguinte, se você fica com o dedo no freio, qualquer situação de pânico ou medo, sua mente vai fazer o quê? Automático. Sua memória muscular usa o quê? Fechar a mão. Você vai fechar a mão e vai travar o freio. E eu quero mostrar para vocês o que acontece quando você trava o freio virando o guidão na baixa velocidade, tá? Se liga só. E isso aqui é uma das coisas comuns. Um seguidor nosso fez isso, acabou de comprar a moto, na primeira vez que ele foi andar, ele caiu com a moto exatamente por causa disso, final de semana passado. Ó, então vamos lá, primeira situação que a pessoa cai, ó, se liga só, ela virou o guidão, ó, o que vai acontecer, pisando no freio, ó. Quando deixa eu levantar logo a moto, quando eu, com a moto inclinada, boto o dedo no freio, acontece duas coisas, aqui eu estava na velocidade muito baixa, até que não aconteceu. Quando eu pressiono o freio dianteiro, o guidão trava, termina de virar. Então esse é o primeiro motivo da pessoa cair. A segunda coisa, quando eu pressiono o freio dianteiro, a suspensão desce. Ela dá aquele balanço em baixa velocidade. Esse balanço vai fazer você cair da moto. Então, primeira coisa, nunca use freio dianteiro na baixa velocidade. Você vai realmente cair com sua moto e esse é um dos motivos da maioria das pessoas caírem. E aí, o segundo motivo das pessoas caírem é a parada técnica, né? O que acontece a parada técnica? A maioria das pessoas compram uma moto desse tamanho assim, ou seja uma Big Trail, seja essa aqui, a moto é muito alta, muito grande, então você às vezes fica com o pé, você não consegue firmar todo o pé no chão. E aí, quando você vai parar a moto, você tem que usar uma técnica de frenagem adequada, que eu inclusive ensino nos nossos cursos ou nos nossos workshops. Então se você mora em qualquer lugar dos Estados Unidos, qualquer lugar do Brasil, e você quer convidar do mundo, quer convidar a gente para um workshop ou um treinamento, entra no nosso site aqui, ó, que a gente tem Discover Ride Skills, tem várias opções e vai ser um prazer ir na sua cidade, no seu país, em qualquer lugar do mundo, para poder ministrar esse workshop e dar um treinamento para vocês, tá? Então o workshop ele é gratuito, claro, se você quer levar a gente para qualquer outro lugar, só arcar com as despesas e vai ser o maior prazer ministrar um workshop gratuito para vocês e tem um treinamento também, então a gente pode fazer uma casadinha do workshop junto com o treinamento, beleza? Então é o seguinte, o que acontece quando você vai fazer a parada técnica? Eu imagino o seguinte, você está vindo com a moto e vai parar no sinal, tá? Eu quero demonstrar para vocês aqui, e aí é uma parada em linha reta, eu quero mostrar para vocês, eu vou pedir a Adriana, eu vou filmar duas vezes, e a segunda vez eu vou filmar em câmera lenta para mostrar para vocês o movimento que a suspensão faz quando vocês pressionam o freio dianteiro. Quando vocês pressionam o freio dianteiro muito forte, muito agressivo, o que vai acontecer? Se liga só. Eu vou mostrar para vocês agora em câmera lenta, vocês viram o seguinte, quando eu pressionei o freio dianteiro, você viu que a moto desceu, a moto balançou. Para mim é tranquilo, eu consigo botar meu pé aqui e eu sou treinado. Eu tenho até dificuldade de cometer um erro para demonstrar para vocês, porque minha memória muscular já está acostumada devido ao treinamento. Mas ó, vocês perceberam que eu parei? Eu quero mostrar para vocês um detalhe. Eu parei, eu não botei os dois pés no chão,
E eu quero mostrar para vocês exatamente o que acontece, tá? Ó, por que eu parei e na verdade eu não consegui demonstrar para vocês, não consegui cometer o erro, por quê? Porque eu tô tão acostumado e esqueci de cometer o erro para vocês. Qual que é o erro comum? Todo mundo, ó, eu tô com o pé no freio aqui. O freio traseiro controla a sua moto na parada. Então, toda vez que você está parando, você vai usar o freio progressivo dianteiro. Sentiu que a moto já está parando, você está freando com o traseiro também. Você vai soltar o freio dianteiro suavemente e vai terminar a frenagem com o freio dianteiro, traseiro. E o pé, seu pé esquerdo que vai ao chão. Qual que é o erro que todo mundo comete? O erro que todo mundo comete é... A mão toda no freio. A mão, a mão toda no... Importante, a mão toda no freio. O que acontece? A pessoa vai lá e fica com os dois pés no chão. E aí usa só o freio dianteiro. E vocês vão ver o que acontece quando você usa só o freio dianteiro. Eu vou demonstrar para vocês. Ó, freio, todo mundo comete, pé no chão e a moto dá essa balançada. Vocês viram que eu perdi o controle aqui, a moto deu aquela balançada, você viu que a frenagem não foi tão suave, não foi tão segura, tá? Se tivesse um carro na frente, poderia bater. Isso aí. Pedro, uma criança, alguém. Bota essa imagem aí, mostra pra galera como que a moto balançou na frente, usando câmera lenta. Mostra pra galera aí como que o balanço da suspensão, como é que acontece. Então esse balanço de suspensão que ela faz aqui, ó. A minha suspensão, galera, deixa eu só botar um detalhe. Minha suspensão não balança tanto quanto a suspensão de vocês. Eu vou explicar por quê. Minha suspensão é uma suspensão de competição, então ela tem ajustes, ela é toda travada, então ela é mais dura. Ela não tem conforto, mas ela é dura justamente para essas situações. Então eu não consigo mostrar com muita exatidão, justamente por causa dessa dureza da suspensão que eu tenho, que ela realmente fica muito dura. Mas deu para ver que a moto deu uma balançada. Na moto de vocês, a suspensão de vocês vai lá embaixo, às vezes vai até vai bater e vai voltar. Então vai balançar muito. E isso aí faz com que você se desequilibre em cima da moto ou entre em desespero e acaba que você cai com a moto, tá? Então no nosso treinamento a gente tem um exercício, a primeira parte do nosso treinamento, do nosso workshop, a gente explica sobre técnicas de frenagem, a gente explica sobre como fazer isso tudo direitinho e a gente dá todas essas dicas. Então hoje aqui assim, a ideia não é nem dar dica de como fazer, mas o que não se deve ser feito na pilotagem, né, e nessa frenagem, o que faz você cair com sua moto, beleza? Pô, para vocês que assistiram até o final, meu muito obrigado, foi um vídeo rápido para vocês. Eu prometo que esse período de férias aí agora, e aqui tá muito frio, tem novidades, a gente vai estar mudando agora para um lugar mais quente e a ideia é passar essas dicas para vocês para que não aconteça. Eu estou fazendo esse conteúdo a pedido de um dos nossos seguidores, que realmente entrou em contato com a gente, falou do que aconteceu com ele e cara, o que eu não quero, a minha parte de fazer o workshop gratuito é justamente para preservar a vida de vocês. Eu não quero que vocês sofram acidentes. A maioria dos acidentes que acontecem é por falta de conhecimento. As pessoas às vezes, né, faltou uma técnica, faltou um conhecimento, faltou uma dica. E galera, deixa eu te falar uma coisa, é diferente. Todo mundo, você quer um exemplo aqui, ó? Todo mundo que compra uma moto, a gente está acostumado a curvar descendo o ombro, tá? Por quê que está acostumado a fazer? Porque a gente viu em vídeos, a gente aprendeu em vídeo, nunca teve técnica. Nessas motos grandes, moto custom, é muito diferente. O centro de gravidade da moto muda, a postura muda e a moto é muito pesada. Então vocês vão notar que às vezes, para quem tem uma moto custom, uma tuning, que às vezes a moto você começa a curvar e você sente a pedaleira raspar. Por que vocês acham? Por que vocês acham? Sobre curva. Por que vocês acham que a moto volta pro lugar? Que ela para de raspar? Por causa da sua postura corporal. Então esse aí vai ser um assunto para outro vídeo. Fica ligado que no outro vídeo eu vou dar essa dica para vocês. Valeu? Fui!